are you? I hope you're fine. Today we're going to talk about the genitive case, or also called possessive case. Então a gente vai falar sobre aí o caso genitivo, tá? Esse nome vem do latim, as declinações que nós tínhamos lá, né? Existem na língua latina, e que significa essa posse, ok? Assim como na língua inglesa. Então, aí no nosso dia a dia, nós temos vários exemplos do caso possessivo nos rodeando. Então, aqui, ó, kids meal, o mel de quem? Das crianças. M&M's, milk chocolate, então, chocolate ao leite de quem? Da M&M. Kellogg's Corn Flakes, os flocos de milho de quem? Da Kellogg's. Hershey's Milk Chocolate Drops, os drops, né, as pastilhas de leite, de chocolate ao leite, de quem? Da Hershey's. Então esse apóstrofo S aqui, ele é muito comum no nosso dia a dia aí, tá muito presente. É só a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção nos produtos de supermercado, em nomes de lojas, que nós vamos estar encontrando essa aplicação aí no nosso dia a dia. Outro exemplo aqui, ó, Merry Christmas from the Smiths. Então, um Feliz Natal dos Smith. De quem? Da família Smith. Aí o amigo falou aqui, ó, The Smiths, what? Então, dos Smiths, é isso mesmo, né? O quê? Tentando entender. Então, vamos falar um pouquinho o que é o caso genitivo. Ó. É quando a gente vai fazer essa utilização aí do apóstrofo no português é apóstrofo S. Então, the apostrophe S usually indicates possession. Então, o apóstrofo, né, S, ele sempre vai estar indicando aí pra gente uma situação de posse, que algo pertence a alguém, como nós vimos no exemplo anterior. It replaces of, the preposition of, in the sentence. Então, ele substitui a preposição de na sentença. Vamos entender aqui então, ó. The car of Peter was robbed. O carro do Peter foi roubado. Eu posso falar desta maneira, que não é tão utilizada, mas eu posso falar desta outra também. Peter's car was robbed. O carro do Peter foi roubado, ok? Então, eu vou ter aí eu posso usar tanto a preposição quanto o apóstrofo S, que é muito mais comum, né? Então, ó, o carro do Peter. Carro do Peter. Peter's car. Aí a gente traduz de trás para frente, tá? More examples. So, I can say his dinner, o jantar dele, é um caso possessivo, também estou indicando posse. I also say, também posso dizer dinner of the dog, o jantar do cachorro, or dog's dinner, o jantar do cachorro, utilizando aí o apóstrofo S, que é muito mais normal, comum no nosso dia a dia, né? Para fazer caso genitivo, ou também chamado possessivo, nós temos uma condição, pessoal. Tá? Qual condição é essa? Tem que ser um ser animado, com vida. So, animate being or living being. Tá? Um ser animado, tem que ter vida. Se ele tiver vida, aí a gente acrescenta apóstrofo S ou somente apóstrofo. Vai depender do caso e a gente vai estar estudando esses casos mais adiante, ok? Então, aqui dois exemplos, ó. The manager's pen, a caneta do gerente. The bird's wings, as asas dos pássaros. Então, gerente, ser animado. Pessoa, homem, tem vida. Birds, animal, ser animado. Também com vida. Agora, e se não tiver vida? Se for um objeto plástico, um pedaço de madeira, daí, galera, não dá para fazer o acréscimo, a utilização aí desse apóstrofo S, tá? Então, vai acontecer aqui, ó, the door of the house, a porta da casa. Dá para escrever de outra forma, professora? Não, não dá.
tá? Por quê? Porque porta é um ser inanimado, sem vida. Então, não permite a utilização do apóstrofo S ou somente apóstrofo, ok? Quais casos, então, eu vou utilizar o apóstrofo S? Casos que eu tiver substantivo no singular. Então, aqui, ó, the dog's bone, o osso do cachorro. Dog é o meu substantivo no singular, ó, a palavrinha dog, certo? Então, quando eu tenho substantivo no singular, eu só vou lá e acrescento apóstrofe S. O osso de quem? Do cachorro. Mas e se eu tiver nomes? Tá. Se o nome terminar com S, você vai ter duas opções. Ou você adiciona apóstrofo S ou apóstrofo. Então, vamos lá. James' car is old. O carro do James é velho. James' car is old. O carro do James é velho. Percebe que a pronúncia ficou igual, a mesma. Só que eu tenho aí na escrita essa opção de estar colocando o apóstrofo S ou somente apóstrofo. Por quê? Porque o meu nome terminou com S. Então, eu tenho nome próprio. Então, eu tenho essas duas opções aí quando isso acontecer. Ok? Falando ainda de singular nouns, né? De substantivos no singular. Ó, singular nouns ending in S. Substantivos no singular que terminarem em S, o que acontece? Add apóstrofe S. Então, você vai acrescentar o apóstrofe S quando acontecer da palavra terminar ó, com S. Então, vamos lá. The actress' role was very difficult. O papel da atriz era muito difícil. Então, eu tenho a palavra actress, atriz, substantivo no singular terminado em S. Qual é a regra? Acrescenta-se apóstrofo S, ok? Next, plural nouns. Agora a gente vai falar dos substantivos no plural. Então, plural, a gente sabe que a regrinha geral é quando nós acrescentamos S. Então, aqui, ó, plural nouns ending in S, add apostrophe. Então, quando terminar em S, a gente só acrescenta o apóstrofe. Então, the bird's wings, as asas dos pássaros. Então, terminou a palavrinha com S, não é nome próprio, eu vou lá e somente acrescento o apóstrofo. Continuando a falar de plural nouns, but not ending in S, we add apóstrofe S. Então, os substantivos plurais, no caso, vão ser aqui os irregulares, galera. Aquele que vai mudar a forma. Por exemplo, ó, man, man, né? Woman, women, child, children. Lembra dos plurais irregulares? Então, o plural irregular, ele não termina em S. Se ele não termina em S, então eu posso ir lá e colocar o apóstrofo S. Ok? Those men's umbrellas are broken. Those men's umbrellas are broken. Então, os guarda-chuvas, né, dos homens, daqueles homens, estão quebrados. Então, aqui, ó, substantivo irregular, ou seja, não terminado em S, eu posso ir lá e colocar apóstrofo S. Eu posso não, eu devo, tá? É regra. Agora, quando o meu substantivo próprio, o meu nome, terminar em S, tá? Eu vou lá, vai acontecer como o caso anterior que a gente viu. Nós podemos colocar somente o apóstrofo S ou, né, só o apóstrofo. Chris' dress is new. Chris' dress is new. Podia estar tanto com o apóstrofo somente aqui, ou como está, com o apóstrofo S, ok? Biblical, historical, or classical names ending in S only add apostrophe. Então, para nomes, olha aqui, galera, nomes clássicos, históricos ou bíblicos, a gente só acrescenta
que terminar com S, esses nomes, então se eles forem clássicos históricos bíblicos terminados em S, a gente só acrescenta o apóstrofo, tá? Então aqui, ó, Jesus' sandals were brown. Então as sandálias de quem? De Jesus eram marrom, né? Na cor marrom. Socrates' principles were followed by lots of people. Os princípios de Sócrates eram seguidos por muitas pessoas. Então, tanto Jesus, que é um nome bíblico, quanto Sócrates, que é um nome clássico, histórico, né? A gente sabe que ele era foi um grande filósofo. Ambos terminaram em S. Então, qual é a regra? Somente apóstrofo, ok? Next, no noun after apostrophe. Então, sem substantivo, ó, depois do apóstrofo. Por quê? Porque eu já sei o que está querendo me dizer. Então, aqui, ó, when the meaning is clear, is not necessary apostrophe s after noun. Então, quando o significado ele já está claro, não é necessária a utilização do apóstrofo S após o substantivo. Então, vamos entender, ó. Sarah goes to her grandmother's every weekend. A Sarah vai para onde? Vai para a casa da avó, todo final de semana. Eu já sei para onde ela vai, que ela vai para que lugar? Vai para a casa da avó, obviamente, né? Então, não tem necessidade de escrever a palavrinha house. Tá? A gente só coloca o apóstrofo S. I'm going to my girlfriend's house. I'm gonna to my girlfriend's house. Eu vou para a casa da minha namorada. Então, aqui ó, já está subentendido quando fala da namorada que é a casa dela. Não há necessidade de escrever daí esse substantivo. Aí a gente só coloca, então, o apóstrofo S, ok? Talking about two or more people now. Então, falando agora de duas ou mais pessoas. Então, vamos lá, ó. To joint owners of the same thing, add apostrophe S to the last one. Então, quando os possuidores possuem a mesma coisa, é em comum, é em conjunto. Então, ó, Paul and Sally's home was sold. A casa de quem? De Sally e Paulo. Então, a casa pertencia a quem? Tanto a Sally quanto ao Paulo. Então, quando ela é um bem comum, é um bem dos dois ou mais possuidores aqui, a gente só coloca o apóstrofo S no último possuidor, tá? Sempre no último. Então, podia ter 13 pessoas aqui, é sempre no último, ok? Então, a casa da Sally e do Paul foi vendida. Mas a gente tem outra situação, ó, different situations. So let's see. Two owners of two different things. Add apostrophe S to each of them. Então, quando a gente tem possuidores, mas são coisas diferentes, a gente vai colocar um apóstrofo para cada um. Então, vamos entender, ó. Mr. Brown's and Mr. White's wives are young. Então, aqui, ó, as esposas de quem? Do Sr. White e do Sr. Brown. Então, significa o quê? Que uma esposa é do Sr. White, a outra esposa é do Sr. Brown. Então, não é algo comum, é algo totalmente diferente, são pessoas diferentes. Tá? Então, nesse caso, como é algo totalmente diferente, um tem uma, o outro tem a outra. Aí a gente acrescenta o apóstrofe S para cada possuidor, ok? Então, o que ele quis dizer aqui? Ó? Que as esposas do Sr. White e do Sr. Brown são jovens, ok? Então, quando for em comum, é só no último possuidor. Quando não for incomum, né, algo que não é comum, não é dividido
por aqueles possuidores, aí a gente coloca um apóstrofo S para cada um deles. For certain expressions of time, weight, or space, we must add apostrophe S or apostrophe. So, para situações, então, para quando a gente utilizar certas expressões de tempo, de peso, de espaço, a gente vai estar colocando aí o apóstrofe S, apóstrofo S ou apóstrofo. Então, aqui terminou em S, ó, eu coloco só o apóstrofe. Regra geral, nós já estudamos lá. 2 months journey, uma viagem de 2 meses. Então, mês é o quê? É tempo. Esse tempo, né, tá no plural. Então, só fui lá e acrescentei o apóstrofo, respeitando a regra que quando a palavra termina em S, a gente só coloca apóstrofo. The pig's weight is 70 kilos. Então, o peso de quem? Do porco é 70 quilos. Então, também vou colocar por causa do peso aqui. The kitchen's size is enough. Então, o tamanho da cozinha é suficiente. Então, para tempo, peso, espaço, nós acrescentamos o apóstrofo S, tá? É isso aí, pessoal. That's the end, ok? Bye bye, see you!